Fala pessoal, começando mais um episódio do Vitrine Alternativa, esse podcast para gente trazer sempre ideias inovadoras, ideias inspiradoras, para tirar você fora da casinha, da caixinha. Então hoje, sem dúvida alguma, a gente vai trazer um assunto muito atual e que eu acho que vai interessar a muita gente, que é inteligência artificial. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Leonardo Mendes, ele que é sócio proprietário da Darwin IA, para falar muito de inteligência artificial e como a inteligência artificial interfere na vida das pessoas e pode auxiliar o trabalho de muita gente. Leonardo Mendes, obrigado por aceitar o convite, estar aqui. Eu sei que você já está acostumado, tem agência, está acostumado a falar no microfone, vai desenrolar esse bate-papo tranquilamente, então eu até vou relaxar um pouco mais aqui com o host para tocar esse papo com você. Tudo bem? Posso chamar de Léo ou Por não? favor, só me chamam de Leonardo quando eu faço alguma cagada. Não. Então vamos mandar pro Léo mesmo, tá bom? Léo, obrigado por estar aqui para participar, para falar um pouquinho desse assunto que é atual demais, né? Todo mundo usa inteligência artificial hoje de um jeito ou de outro, né? Exato, certo e errado. Verdade, verdade mesmo. Eu que agradeço o convite, primeiramente, é um prazer estar aqui. E é uma oportunidade que a gente tem de falar sobre IA, porque a galera tem um medo absurdo da IA. De achar que a IA vai substituir o ser humano, de achar que a IA vai tirar algumas oportunidades. Pelo contrário, cada vez mais tem trazido novas oportunidades. Então, obrigado pelo convite. Show de bola. Olha, e hoje a gente vai falar justamente dessa forma de utilizar a inteligência artificial, a IA. Você falou de uma forma correta e tem a forma errada. Vamos começar com a errada, então, para o pessoal Bora, se contextualizar? bora. Qual é a forma errada de utilizar a inteligência artificial? O pessoal está fazendo de errado utilizando a IA, hein, Léo? A forma errada de usar IA é usar sem um processo claro. É só isso. A IA ela funciona para tudo. Uhum, Dá certo, você consegue ter resultado com IA. uhum. Só que hoje 95% dos negócios que tentam implementar IA, eles falham. Só 5% dá certo. Por quê? Porque o jeito errado é você fazer sem processo. É você tentar automatizar algo que está errado. Então imagina só, você tem um processo que está errado dentro da sua empresa Certo. e você automatiza ele. Ou seja, você erra mais vezes, muito mais rápido. Uhum. Você erra no nível que, se fosse o ser humano, chega o chefe dele, chega o gerente, ele consegue mapear o erro e corrigir a rota, impactou 1 ou 2 clientes. Agora, se você automatiza um processo, coloca uma IA no processo que ele não está bem definido, você erra muito mais rápido. Por isso que a maneira errada de usar IA é usar a IA sem um objetivo claro. A senhorinha lá que coloca como fazer um bolo de fubá, ela tá usando a IA da maneira Da correta. maneira correta. Ela tem um objetivo claro. Ela sabe, pô, eu quero fazer uma receita de bolo. Ela entra no chat GPT e faz. Que também é um ponto. A galera acha que IA é só chat GPT, né? Aham, claro. Existe N ferramentas de IA. Inclusive a gente lá usa uma que é uma abaixo do Pentágono nos Estados Unidos. Caramba, qual é essa? Ele é uma variação do OpenAI, Tá. mas é uma variação Pro que ele acaba processando muito mais dados. Mas Tá, assim, o que muda de uma IA para outra é a capacidade de processamento. certo. Então a gente usa uma de versão teste lá que é abaixo do Pentágono. Caramba, então, bom, mostra como a Darwin IA, aliás, só explicar, Darwin IA a gente falava aqui, né, justamente pela evolução da inteligência Exato, artificial, né, então, exato. inclusive o Léo tá com a camisa aí da empresa, Darwin IA, a evolução do atendimento ao cliente, que legal. E dentro desse erro, tem muita gente que procura vocês justamente para buscar essas soluções, buscar o modo certo de usar a inteligência artificial, que é lógico, você fez a brincadeira da senhorinha para procurar o bolo, tem muita gente que faz, poxa, eu preciso escrever um e-mail rápido, vai ter a solução. Agora, a inteligência artificial é muito mais complexa. E tem muita gente que eu vejo que fala, tem gente utilizando a IA como se fosse uma brincadeira de criança. E a Sim. inteligência artificial vai muito além, soluciona questões muito complexas, né, Léo? Exato. Assim, é como a chegada da internet. No começo, quando a internet chegou, teve pessoas que só viram aquilo como lazer, como diversão, como um lugar de você entrar no bate-papo. Bate-papo. Esse entrega, hein? Entrega, Esse entrega a idade, hein? do terra, do ó. Exato, exato. Teve Você gente que... colocava o seu nickname. Exato. Aí você abriu o MSN lá, o Isso. gordão fazendo os memes lá, lembra? É. Então, assim,
Tinha o Isequena antes, Não, Mirk, esse é esse mais aí um velho. pouquinho mais mais velho, velho. esse aí eu não peguei. Então, assim, tem gente que usa como diversão e ok, mas sim, existe uma maneira correta de utilizar a IA. E a maneira correta de usar a IA é entender primeiro o seu processo. Você vai ver eu falando muito de processo quando eu falar de IA. Porque o que acontece? Quando a IA chegou, na área de tecnologia, existe um gráfico que a gente chama de gráfico de adaptabilidade tecnológica. Quando chegou a IA, a gente viveu um hype Uhum. da excitação. Ou seja, todo mundo queria IA, todo mundo queria entender, todo mundo, eu quero. Meu, vendemos muito IA nessa Sim. época. Só que daí a pessoa, como não tem os processos bem definidos, ela cai pro vale da desilusão. Porque na cabeça dela, a IA ia fazer tudo, ela podia mandar todo mundo embora. A IA já ia resolver todos os problemas do negócio dela, e ela percebe que não é bem assim. Então agora a gente está caminhando pro estágio final, que é onde as novas tecnologias se estabelecem, que é o platô da maturidade. Não é todo aquelas mil maravilhas que é projetado, mas também não é tão ruim, dado o cenário que a pessoa começa a entender a importância dos processos. Então agora a gente está nesse platô. Por isso que não é brincadeira de criança, porque existe todo um estudo e um processo para conseguir trazer isso para dentro da sua rotina. Uhum. Eu falo muito de empresa porque a gente atende outras empresas, né, dentro do Darwin. Mas a gente teve procura de clientes que queriam IA pro dia a dia. Então o André fala assim: Léo, mano, eu preciso de uma IA, velho. Eu esqueço tudo, eu esqueço meus compromissos, eu quero uma IA para conversar, para me mandar mensagem, para lembrar na hora de tomar remédio, de lembrar. Não deixa de ser um processo, é sua rotina. Uhum. Que hora você acorda? Que hora você toma o seu remédio? Que hora você almoça? Que hora você pega seu filho na escola? A IA te ajuda como uma secretária. Não deixa de ser um processo. Então, Sim. assim, quando a gente fala que não é brincadeira, é colocar a IA e deixar a IA trabalhar sozinha. Não, ela não vai aprender sozinha, ela não vai conseguir tomar decisões sozinha. Precisa do ser humano. Cara, isso é fantástico. E é uma explicação que eu quero que você, Léo, passe pra gente, porque é o seguinte: quando veio a inteligência artificial, veio aquela história. Não sei se lenda ou não. Aí você confirma pra gente como especialista na área. A IA chegou, algumas profissões vão acabar. Isso, algumas funções precisam ser modificadas. A gente falou isso na questão da indústria 4.0, da automatização da indústria. A gente fala agora da inteligência artificial. De fato, teremos profissões que vão acabar com a inteligência artificial? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É chocante todo mundo esperar falar que não, mas eu acredito que algumas profissões, sim. E não quer dizer que esses profissionais não serão realocados. Por exemplo, existe uma nova profissão regulamentada agora que é engenheiro de prompt. É o cara que vai lá e escreve o texto da maneira correta para a IA funcionar. Não existia isso. Assim como não existia gestor de tráfego pago regulamentado, assim como não existia social media. Então, a partir do momento que a tecnologia vem avançando, inclusive acelerando com a IA, a cauda dela, que é longa, também vem acompanhando. E, consequentemente, algumas profissões podem deixar de existir. Podem deixar. Mas esse ano teve uma feira em São Paulo de tecnologia que falou muito sobre a humanização das coisas, Uhum. sobre o high touch. Então, por exemplo, a gente tem uma diferença entre high tech e high touch. IA é puramente high tech, que é tecnologia aplicada às coisas. O high touch é a humanização nas coisas. Então, tem profissões que podem acabar? Sim, se o profissional for ruim ou mediano, é melhor que uma IA tome conta dele, do trabalho dele. Agora, aquele profissional que traz humanização, que traz entrega no processo, que atende o cliente da maneira correta, a IA não vai conseguir trocar esse cara. Você entende? Porque cada vez mais, quanto mais uma tecnologia vira padrão, mais a minoria se torna diferencial. Então, quanto mais gente tiver IA no processo, quem levantar a bandeira do humano vai ser diferença. Mas é todo mundo que tem condições de levantar a bandeira e falar: putz, aqui é 100% humanizado, nosso atendimento é bom pra caramba, eu me preocupo com o meu cliente, aqui todos os processos pensam no cliente, não no faturamento da empresa. Uhum. Não é assim. E a gente traz essa cultura do cliente no centro, né? Porque o meu sócio ele é formado na Disney.
Olha. Na história do nascimento do Darwin, eu vinha do mercado de infoprodutos, eu era coprodutor dele. Então, assim que ele se formou da Disney, ele é especialista em varejo pela USP, ele tem pós na USP em varejo, é um cara muito do varejo. Certo. Ele falou assim: Léo, eu tô pensando em trazer uma tecnologia para o varejo, porque ele já trabalhava com sistema de automação comercial, e eu tinha a deficiência do mercado ali de atendimento ao cliente. Quando a gente uniu as necessidades, eu falei assim: Ricardo, eu acho que a gente pode trazer uma IA junto com o seu sistema, junto com um funil de conversão. A gente consegue criar um produto. Só Uhum. que assim, meu, eu não suporto falar com robô, velho. Eu não suporto falar com robô. É um negócio que, tipo, sabe esse negócio de banco? Ah, falar com humano, já vou direto falar com humano. Sim. Meu, e ninguém suporta falar com robô, porque você vai dar um monte de volta, aí você não acha a opção lá. Como você voltar Exatamente. pro começo da Cara, esse é conversa. um desafio, né? Eu também não gosto, eu prefiro. Aliás, eu tô pra fechar um plano de internet pra minha casa. Eu tô tentando, só vem cair em robô. Eu falei, cara, quero humano me explicando as coisas. Principalmente dessas de operadora, a gente brinca no Dardo que eles são chatobot. É, Não é nem chat. E, exatamente. meu, os caras não conseguem. Não, Exatamente, tipo, eu não cara. tenho nem expectativa. Hum. Na verdade, essas empresas conseguem entender minha expectativa. Porque eu sei que vai dar cagada. E eles nunca, Nunca, eles nunca me nunca erra, decepcionam, nunca sabe? decepciona. Tá certo. Mas olha, é interessante buscar essa solução, porque o que tá funcionando agora? Você buscar, você tentar humanizar. Muitos falam de humanizar a marca, Tá, que a marca precisa ter um rosto. Isso, você que vem do marketing também, sim. como você destacou, é preciso trazer o rosto da marca. Tem muita gente que usa esse rosto da inteligência artificial. É uma forma também equivocada de utilizar a IA? Você, humanizar por meio da IA? Desde que você tenha processos claros. Eu vou te trazer um case de um cliente nosso. Ele colocou o rosto de uma IA Hum, para fazer o atendimento. Como a nossa IA é humanizada, o cliente não sabe se está falando com um ser humano ou com um robô. Ela é treinada pelo modelo Disney, então o cara acredita que tá falando com um ser humano. certo. E o cara começou a conversar com ela, gostou do atendimento, começou a gostar do atendimento dela, do jeito que ela falava com ele. Foi, ela viu, não, quero ser atendido aqui pela Beatriz. Não vou fechar com ninguém se não for com a Beatriz. E pra explicar pro cara que aquela mulher não existia. Ixi. Então, é algo que o cara precisa deixar muito claro no processo. Se ele recebe esse cliente de maneira presencial, avisar ela, avisar que, tipo, sei lá, é uma funcionária digital, uma colaboradora digital. Então, lembra, mais uma vez falando do processo. Sim, Se ele comunica isso, ele consegue não quebrar a expectativa do cliente. sim. Agora, se o cara falar que ela é que é um ser humano, criar o rosto artificial e chegar lá e não existia, aí o cara tem uma experiência negativa, En então eu acho ruim. então, esse é o ponto, né. Agora, essa solução também que você busca, falar um pouquinho mais do trabalho da Darwin IA. De que forma, então, vocês aplicam esses, processos por meio da inteligência artificial? Citar até alguns casos, alguns cases que vocês têm também, que mostram como a inteligência artificial aplicada no processo pode levar ao sucesso da empresa ou a melhorar os resultados, Léo. Perfeito. O primeiro filtro que a gente faz é a empresa que precisa ou que pensa em colocar uma inteligência artificial, ela tem que ter um nível mínimo de maturidade. O que que é isso? Entender que ela tem gargalos e um processo que pode ser otimizado com IA. É uma venda que, na real, é uma venda meio que reversa. Eu chego para você e falo assim, André, você tem certeza que você quer colocar IA mesmo? Porque, Uhum. sabe, é o contrário. Porque para o cara comprar uma IA, ele tem que estar numa curva de maturidade do negócio alta. Exemplo, a gente tem aqui em Sorocaba a pizzaria Dom Ângelo, que são Certo. nossos clientes. Aliás, conheço o pessoal, gente É, finíssima. o Rafa, gente boníssima. O Rafa e o Felipe. Lá eles tinham um processo de reserva, então um colaborador ficava com o celular 24 horas, respondendo a galera que caía das campanhas, vendo se tinha agenda ou não, e era anotado num grupo do WhatsApp. Quando chegava no dia, anotava, fazia a validação na mão. E é uma pizzaria referência. Tipo, o rodízio dos caras são maravilhosos. O que que a gente fez? A gente trouxe a IA para fazer a reserva deles. Hoje, todo o processo é feito com a Mari, que é a IA deles. Cliente agendou, faltando 24 horas para ir
Seu compromisso ali, ela manda uma mensagem: André, tudo bem? Não esqueça, a gente tá esperando você aqui amanhã, tá horário. Faltando 5 horas, André, ó, daqui 5 horas a gente se encontra. Por quê? A maioria desses negócios que trabalham com reserva tem muito no-show. E quando você faz uma reativação dessa, a gente consegue reduzir até 70% a taxa de no-show, que é quando o cara marca e não vai. Uhum. Então, assim, a gente consegue atender desde uma pizzaria que trabalha com reserva até uma empresa que a gente tem aqui, a Juliana Flores, não sei se você conhece, é um e-commerce Sim. grande, que trabalha com NPS, que é o Net Promote Score, que é a medição de satisfação do cliente. Então a IA faz toda a parte de mapeamento de satisfação do cliente, entende os pontos de melhoria, cria tarefas para o gestor ter uma tomada de decisão. Uhum. Nossa, preciso melhorar nesse ponto. Ah, aconteceu o Adão Ângelo também utiliza nosso NPS. Aconteceu um case muito legal lá. Tipo, no mesmo dia o Rafa recebeu 4 reclamações. 2 era a pizza estava queimada e 2 era a pizza estava crua. Hum. Aí falou assim, Léo, é impossível isso. Como que, tipo, na mesma noite 2 tá queimada e 2 tá crua? Não faz sentido isso. Com base nessa informação, a gente chegou lá no NPS que ele tava com um problema no termostato do forno. Se ele não tivesse isso, quantos clientes teriam problema? Quantas pessoas não voltariam mais e reclamariam da pizza dele? Então, por causa de um feedback que o NPS coletou, ele conseguiu economizar milhares de reais, Com entendeu? certeza. Cara, isso é fantástico, porque você consegue, por meio da inteligência artificial, ele conseguiu identificar um problema da empresa e resolver para tentar buscar solução. Coisa que ele, até ele entender tudo isso. Talvez ele nem soubesse. O que eu acho mais legal nessa história é como a tecnologia suporta a humanização. Então, tem gente que tem muito medo da IA tirar o espaço, mas é o contrário, a IA pode potencializar você. No caso do Rafael, a IA fez todo esse mapeamento, passou as informações para ele. O que que ele fez? Ele passa a mão no telefone, ele, dono, liga pro cara. Ô André, peço desculpas por você ter tido essa experiência. Eu quero ter a oportunidade de te dar uma segunda chance, de te impressionar de novo. Toma aqui um cupom para você voltar com a sua família, sabe? Então ele consegue acolher um cliente que não teve uma boa experiência. E hoje a nossa taxa de recuperação de cliente está quase em 100%. Isso é fantástico, né? A utilização agora da inteligência artificial dentro dessas empresas, porque a gente sempre imaginava, e é importante você destacar isso, Léo, são grandes empresas, grandes indústrias, grandes montadoras, empresas multinacionais que utilizam a inteligência artificial para melhorar os seus processos. E não, a gente está falando, não vou dizer pequenas empresas, mas empresas aí de médio porte também. Então é possível qualquer tipo de empresa trabalhar com inteligência artificial e ser mais eficiente nos É processos. possível um MEI ter inteligência artificial. E eu trago um case. A gente tem um parceiro que trabalha com energia solar e ele vende a placa solar, ele mesmo instala. Ele falava assim para mim: Léo, se eu tô em cima do telhado instalando, quem tá respondendo os leads que estão chegando? E aí a gente viu um gap, a gente conseguiu dar um suporte para ele, a taxa de conversão dele aumentou em 55%. Enquanto ele tá lá e tá atendendo, pegando a conta de energia do cliente, pegando o endereço, pegando os dados. Então, quando ele finaliza a instalação, já tá tudo pronto, só ele mandar o orçamento pro cara. Mas quem fez todo o atendimento foi a IA. Então, a IA é para todo mundo. Até para quem não quer usar para trabalho. Até pro meu filho que tá na escola e usa a IA para fazer, ajudar ele a dar uma diretriz no trabalho, numa apresentação que ele precisa fazer. Que inclusive é um ponto que a escola precisa se atualizar, né? Exatamente isso que eu ia dizer. Tudo bem, a gente tá falando aí na questão do trabalho, essas soluções, mas existe uma questão ética muito importante da IA. A gente teve um bate-papo aqui, até com o pessoal aqui da Alcim Comunicação, da DIS Comunicação e Negócios, que é onde a gente está instalado aqui com nossos estúdios, e o pessoal falou muito dessa questão da inteligência artificial, por exemplo, para produção de arte, para Uhum. elaboração de vídeos, como a gente citou, né? Então tem muita gente utilizando, né? E os programadores, os designers têm sofrido com isso. Mas tem essa questão ética também da cópia e principalmente no ambiente escolar. E também facilitando demais o trabalho de muita gente que parou de pensar. Exato. A IA faz, de fato, parar de pensar, Léo? Qual que é a questão ética dentro disso tudo? Eu acho que a gente vive num momento parecido com a chegada do Google.
talvez os seus avós, os seus pais falaram, nossa, na minha época tinha que ler livro É verdade. Eu ia lá, Na andava, biblioteca. atravessava o rio descalço, com sacola, segurando, pra ler o livro. Então, tipo, na minha época eu me esforçava mais. Agora, eu acho que a gente vive o mesmo período, mas a gente precisa de fato o sistema de ensino dar uma pivotada. Por exemplo, ao invés de fazer esse trabalhinho, que pra mim não faz mais sentido, entregar aquele trabalho pronto, que a IA faz isso, talvez uma prova oral, Uhum. talvez uma apresentação, porque isso é o ser humano que vai fazer. E cada vez mais eu tenho sentido dificuldade na comunicação dos jovens, dos adolescentes, porque eles estão se comunicando menos. E o que é preciso escrever, eles colocam na IA, entendeu? Uhum. E aí é um ponto também que eu queria chegar. A formação de profissionais voltados à inteligência artificial. Na escola, principalmente, saber utilizar, quanto é importante desde cedo trabalhar. Ou a geração, você tem um filho pequeno, a geração de hoje já sabe trabalhar com essa inteligência artificial. Vamos falar da profissão do futuro com a inteligência artificial sendo uma realidade. Como é que você está vislumbrando esse caminho, Léo? Eu acredito que muito em breve, nos ensinos superiores, a inteligência artificial vai ser tipo um módulo básico, assim, algumas ferramentas vão ser básicas, como construção de prompt. Tem muita gente que coloca o prompt no chat GPT, mas não é o melhor prompt. Por exemplo, para você construir um prompt legal numa IA, quero falar para criar uma caneca dessa. Eu falo assim, ó, crie uma caneca com uma alça, com um raio, escrito vitrine alternativa, siga essa imagem de referência, ela vai estar com água dentro. Blá, 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 blá. Não crie uma caneca branca, quadrada, ela não é tão inteligente assim a IA. Então, para você criar o prompt, você tem que criar o prompt positivo e o prompt negativo dentro do mesmo, para você ter um resultado expressivo. Não crie isso, não crie um outro cenário. Então, assim, existe toda uma maneira correta de você montar um prompt. Então, eu vejo pelos meus filhos, eles criam tudo errado. E eles já sabem o que é IA e o que não é IA. Diferente da nossa geração, assim, a gente não consegue diferenciar muito bem o que é IA e do que não é. Minha filha mesmo, outro dia minha esposa comentou um negócio lá e me falou, mãe, para, isso aí é IA. Sabe esses vídeos de, sei lá, o Sei. leão comendo umas, sei lá, um negócio bizarro, assim, Come ali, sabe? eu já vi, já Mãe, vi. esse negócio é IA. Então a criançada já sabe. O leão vai atacar uma criança, o cachorro vai lá e salva, né? É isso aí. Surge um leão do nada no meio da É cidade. isso aí, é E tipo fugiu isso do aí. zoológico, meu Deus do É céu. tipo isso aí, exato. Cara, que doideira, né? E as crianças já estão sabendo mais identificar do que os adultos, né? Sabe? Mas Incrível. assim, usam de maneira só recreativa, igual à internet, né? Não é ensinado ainda a usar isso de uma maneira que consiga retornar para a carreira profissional, para uma possível apresentação. Eu ainda não vi. Eu ainda não vi o sistema de ensino incentivando isso como uma ferramenta de aprendizado. Cara, um curso hoje de prompt resolveria o problema de muita gente, né? Com certeza. E eu não Né, vi, Léo? tá? Eu nunca vi. Incrível isso. Eu nunca vi. Ah, fica a dica pra dar VA, quem sabe, hein, ó. Arrasta pra cima. Passa pra cima, eu já compro o curso aqui. Porque, cara, e essa ideia que você falou do prompt, desse prompt de colocar o positivo e o negativo, eu já ouvi, e aí é legal a gente falar disso também, até como uma dica, a gente tá ajudando aqui, é lógico, quem quiser o trabalho mais esmiuçado, detalhado, vai procurar o Léo também, toda a sua equipe dentro da Darwin aí para buscar um trabalho mais efetivo da inteligência artificial. Mas dá uma dica essa dica de prompt é interessante, porque o que me passaram é, por exemplo, pedir para a inteligência artificial assumir o papel de um profissional experiente, que ele ia Uhum, captar toda a experiência dos profissionais que já existem, que estão na internet, e aí ia responder baseado no perfil daqueles profissionais. uhum. Tá certo fazer esse tipo de prompt ou não? Além desse positivo e negativo? Tá. É uma dica legal, mas que pode ser ainda mais aprimorada. Por exemplo, é, você precisa de um. Putz, deixa eu falar alguma coisa que seja ético aqui também, né? Porque tem algumas coisas que, assim, não substituem o profissional, inclusive até o próprio IA recomenda isso. Mas suponhamos que você está com uma dúvida se você pode, sei lá, comer doce na sua dieta. Certo. Um exemplo. E aí você pega e fala assim: preciso que você assuma o papel de um nutricionista formado em na grade curricular disso, que tenha um curso de. Então você mune ele para ele assumir uma realidade ali com toda a base de conhecimento do que você deu de referência. Com base nisso, você gera daí sim um prompt com as positivas e negativas.
E aí ele vai te dar uma resposta muito mais precisa. Então, sim, funciona, ainda mais quando você traz referências de base de conhecimento. Uhum. A gente tá caminhando pra reta final desse nosso bate-papo, passa rápido demais, Passa ainda mais demais. quando o assunto é interessante, Léo. O Leonardo Mendes, então, que é o sócio proprietário da Darwin IA, o futuro da IA nas empresas. A gente falou muito do profissional e tudo mais. Hoje, você acredita que talvez num futuro até próximo, não ter uma IA trabalhando numa empresa pode ser um sinal de fracasso da empresa? Sim, assim como a internet. Eu acredito nisso, porque tem uma frase, se eu não me engano, é do Bill Gates, que ele fala assim, ó: no futuro haverá pessoas que farão negócios na internet e haverá pessoas que não farão negócios. Não tem meio termo, entendeu? Então a mesma coisa eu acredito para IA. No futuro existirá empresas que utilizarão IA nos seus processos, ou terá empresas que não farão negócios. Porque a IA, seja ela para falar com o cliente ou para você construir um processo interno, cada vez mais ela tem se tornado essencial. Para acelerar a parte produtiva sua. Por exemplo, pega um jornalista, que é a sua área. Sim. A IA consegue substituir o seu tom, a maneira que você traz? Não consegue. Hoje ela não consegue. Mas se você usa ela para fortalecer ainda mais a sua capacidade analítica, e eu tô pensando em algo nessa linha, nesse tom, baseado no que eu acredito, ela consegue potencializar quem você é. Então, eu até falei no outro podcast que eu fui. Hoje e no futuro, a IA vai transformar profissionais intermediários em baita profissional. E os caras que são bons profissionais hoje, quando colocar elas, vão virar referência. Uhum. Isso é fato. Isso é fácil. Se você é um bom profissional, não trabalhar com a inteligência artificial, você tá fadado a ser superado por talvez profissionais que ali no sem qualquer tipo de inteligência, talvez esteja um pouco abaixo do seu nível técnico e eles podem superar você. Sem dúvida alguma. E é por isso que vem essa braveza da galera que é programadora, por exemplo. Pega um cara que não sabe programar, ele vai na IA, chamam de vibe coding, que é o cara que não manja programar. Joga na IA, ele cria um aplicativo que o cara demoraria 6 meses para fazer. Só que vai dar alguns paus que o cara que demoraria 6 meses já teria previsto, já teria sanado esse problema. Só que o cara, por ego, não usa IA. Não, eu vou programar na unha aqui. E se lasca, porque o cara que faz em uma semana um projeto, ganha dele. Vende mais, passa na frente. E esse cara tem tempo para aprender a programar, porque aí o produto está sendo entregue. Uhum. Isso é fantástico a gente notar e é fundamental buscar esclarecimento, porque não adianta, vai ficar para trás, né, Léo? Não, não tem jeito. Não tem alternativa. Eu brinco, não sei se. Vou fazer uma comparação aqui na Fórmula 1. Falavam, não, na época do Senna, do Prost, pô, os caras iam na garraça, e ali mudando de marcha, não tinha toda a tecnologia que tem nos carros de hoje. Só que os pilotos também, só que teve, acho que não lembro qual piloto que foi pegar o carro de hoje para pilotar, começou a rodar, não conseguia. É mais ou menos por aí, Eu então? acho que é mais ou menos isso. A gente tende a glamorizar o sofrimento, né? Então, né? Ah, Ah, sou raiz, sou profissional raiz, raiz. Nutella. Eu sou Nutelão. É, né? Cara, e o raiz hoje, se não for um pouquinho Nutella pra esse lado, então Eu acho que é vai perder eu acho que é o espaço. yin yang. Tá. Eu acho que toda Nutelice tem que ter um pouco de raiz, mas todo raiz tem que ter pelo menos um pouquinho de Nutella, sabe? E eu acho que assim, talvez, nesse momento em que você tá aplicando algum conceito, você tá aplicando a inteligência artificial, usando a inteligência artificial, o seu lado raiz, o seu lado profissional, que teve as experiências humanas, vai saber filtrar também, levar, tirar esse lado muito técnico, muito artificial, pra deixar o lado humano. Tem essa também, né, Tem Léo? essa, exato, porque até o processo quem criou foi o seu raiz. Lembra que eu falei que a gente não consegue colocar IA onde não tem processo? Então, antes da IA chegar, quem criou o processo foi o modo raiz, foi o ser humano. Ainda que o processo precise de melhorias, mas quem define por onde a IA vai trabalhar é o ser humano, isso a gente não consegue fugir. Cara do céu, a gente tem assunto pra levar podcast adiante, porque olha, eu vou te falar, meu amigo, quanta novidade da inteligência artificial. Eu vou fazer o seguinte, Léo, a gente vai encerrar por aqui, mas você vai ter que voltar pra tratar de outros Vamos. assuntos, até porque inteligência artificial tem muita coisa, né? Ó, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os contatos
do Léo, o arroba dele, da Darwin IA também, para quem quer buscar soluções para as empresas, tá? Então tudo isso devidamente descrito aqui no vídeo abaixo, tá bom? A gente vai passar todas essas informações, então quem tiver interesse pode procurar também toda a equipe do Léo, da Darwin IA, para tratar desse assunto, buscando melhorias no processo das empresas. Léo, obrigado demais, valeu, foi muito bom, até para fazer mexer com as pessoas que ainda não têm noção de como a inteligência artificial pode ajudar no trabalho. Obrigado pelos esclarecimentos e, ó, portas e microfones abertos para você sempre, para toda a equipe da Darwin também. Viu? Andrezão, obrigado pelo convite. É um prazer poder ajudar você, a galera toda que tá assistindo. E tamo junto, conte comigo. Agora eu vou tentar vender pra vitrine alternativa, Maia. Maravilha! Eu vou precisar. Vou precisar, sem dúvida alguma. Valeu, Léo. Obrigado demais. E valeu você também que tá acompanhando essa edição do Vitrine Alternativa. Ó, se você não tá inscrito ainda no nosso canal Central Podcast, vá lá, deixe seu like, se inscreva, tá bom? Sempre podcast com ideias inovadoras, tirando ideias da caixinha para passar para você. Muitas vezes, o que a gente debate aqui é a solução para o seu negócio. São ideias inovadoras para você utilizar na sua vida. Então vale a pena seguir, compartilhar esse vídeo também, que a gente sempre está trazendo novidade dentro do Vitrine Alternativa. A gente fica por aqui, deixe seu like, compartilha, valeu demais e em breve tem mais novidades dentro do Vitrine Alternativa. Gente, obrigado, valeu, tchau. Tchau, tchau.